Encerrada a chamada, 33 vereadores e vereadoras encontram-se presentes. Há quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos ao horário reservado à tribuna livre com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, cada questionamento limitado a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições para esses questionamentos podem ser feitas no sistema no campo à parte. Conforme requerimento 076-00010-2024, de autoria do vereador Tito Zeglin, o horário da tribuna livre está destinado ao senhor Jorge Mânica, representante do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: palestra sobre César Lattes. Passo a palavra ao vereador Tito Zeglin para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado na sequência. Quero saudar todos os presentes aqui na Câmara, no plenário, saudar todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, dizendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está no fuso horário, nos acompanhando através dos meios de comunicação. Saudar o professor Jorge Mânica, que aqui está, o Giovanni Vasconcelos, Nelson Penteado Alves, professores, também professor Ayrton Gonçalves Celestino e Gabriel Pares, da Fundação Cultural. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná foi fundado no dia 24 de maio de 1900. Seu nascimento ocorreu como parte das comemorações do 4º centenário da chegada dos portugueses nas futuras terras brasileiras no litoral baiano. O motivo desta tribuna livre, vereadores, é o centenário do físico César Lattes, um dos mais notórios cidadãos da história curitibana. Nasceu aqui, na cidade de Curitiba, no dia 11 de julho de 1924, ele teve 7 indicações ao Prêmio Nobel de Física. Não vou entrar em mais detalhes, porque o tempo não permite, porque o nosso professor Mânica vai fazer a sua explanação. Mas eu tenho que dizer que agora, no dia 22 de maio, aconteceu uma sessão magna na Câmara Federal em comemoração ao centenário de César Lattes. Vários cientistas do Brasil e do mundo estiveram presentes neste momento, por ocasião até do Dia do Físico, criado através de lei, no dia 19 de maio. E também Gustavo Fruit. Esta lei foi sancionada colocando César Lattes no livro dos heróis e heroínas da pátria. Muito importante, orgulho falar desse nome aqui nesta tribuna, que também é orgulho falar de Bento Munhoz da Rocha Neto. Quem vai trazer fazer a explanação para nós é o professor Jorge Sami Mânica, professor de Física, com passagem por importantes instituições de ensino de Curitiba, dentre elas Dom Bosco, Decisivo, Cefet e atualmente Universidade Federal do Paraná. Falar do professor Mânica é falar de um homem de bem, um homem inteligente, um homem capaz. É só abrirmos as páginas na internet e vermos as considerações que os seus alunos têm por você. E para mim, é muita honra tê-lo como amigo e ouvi-lo nesse momento tão importante que a história nos permite. Então, a tribuna livre é desse jeito. O professor terá 15 minutos para fazer a sua explanação, mais 30 se precisar, num total de 45, que é a nossa tribuna livre. Claro que se usar mais que 15, aí dos 30 diminui a intervenção possível dos senhores vereadores. Mas nós vamos ouvir com atenção, nós vamos valorizar esse nome. Muitos até confundem César Lattes com Sasa Lattes, mas hoje nós vamos ficar bem esclarecidos e juntos tudo está sendo preparado para as comemorações
do seu centenário. Vai ter várias comemorações aqui, inclusive com busto ali na praça da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. E também a escultura vai ganhar forma através do trabalho do artista Rafael Sartori no ateliê de escultura do Memorial Paranista, né? Tudo já foi combinado, tudo já está acertado, uma escultura em relevo que será instalada no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Termino aqui, meu tempo encerrou, obrigado. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Convido então para que venha à tribuna nosso convidado na manhã de hoje, o senhor Jorge Mânica, representando o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, para a palestra sobre César Lattes. Com a palavra. Senhor presidente da Câmara de Vereadores do Paraná, de Curitiba, vereador Tito Zeglin, demais vereadores e vereadoras, a todos os presentes a esta cerimônia, sinto-me honrado para, em nome do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, trazer à baila o assunto César Lattes, o centenário de nascimento de César Lattes, provavelmente o mais importante cientista brasileiro e que, para nosso gáudio, é curitibano. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, desde o ano passado, desde 2023, trabalha no sentido de que Curitiba homenageie condignamente essa importante data, essa importante efeméride que vou apresentar aos senhores. Vamos começar, então, com a chamada linha do tempo, tentarmos entender quem foi César Lattes. Nasceu no dia 11 de julho de 1924, na rua 7 de setembro, próximo da rua Marechal Deodoro, portanto, muito próximo aqui de Curitiba. O local, numa imagem de época, seria este aqui, ó. Acredito que todos estão percebendo que lugar é este, é muito próximo aqui da Câmara. Tem aquela casa, a chamada Residência Emílio Romani, que existe até hoje, belíssima, e mais à esquerda nós podemos verificar a presença de uma casa ali com uma árvore frondosa. Muito provavelmente foi ali que nasceu, em 1924, o nosso César Lattes. Numa imagem atual desse mesmo lugar, nós teríamos isto aqui, ó. Essa seria uma imagem atual. O local de residência de César Lattes seria aquele prédio, onde hoje existe aquele prédio frondoso. Note que nós estamos muito perto aqui da Câmara de Vereadores, a 50 ou 60 metros do local em que nos encontramos. Então, foi aí que nasceu César Lattes. O nome dele era Cesare Mansueto Giulio Lattes. Era filho da dona Carolina, uma italiana, seu pai chamava-se Giuseppe. O pai era gerente do Banco Francês Italiano aqui em Curitiba. Anos depois, ele foi transferido para São Paulo. Na sua primeira infância, César Lattes estudou na Escola Americana de Curitiba, na rua Vicente Machado. Essa escola americana, posteriormente, foi transformada no Colégio Belmiro César. E, alguns anos depois, no curso Dom Bosco. Por muitos anos funcionou na rua Vicente Machado, onde era o curso Dom Bosco. Hoje, esse patrimônio está integrado ao Hospital São Vicente, na rua Vicente Machado. Então, aí ele fez as suas primeiras letras, foi a sua escola primária. Na sequência, seu pai é transferido para São Paulo e ele passa a estudar no Instituto Dante Alighieri, fazendo lá o seu ensino médio até 1938. Em 1940, por indicação de um cliente do seu pai, no Banco Francês e Italiano, que era professor de física na USP, USP esta recém-criada, a USP foi criada na década de 30, logo depois da Revolução Constitucionalista, e, na época, muitos dos professores da USP eram, na verdade, estrangeiros contratados pelo governo do Estado de São Paulo para dar massa crítica à nova universidade que estava surgindo. César Lattes ingressa, em 1940, na USP. Ele tinha 16 anos incompletos e se forma em 1943, com apenas 19 anos, o que é inusitado.
teve professores do melhor quilate, em termos mundiais, sumidades da física, e destacou-se como um grande, um espetacular estudante. Na sequência, de 1940, nessa época, entre 40 e 43, ele conheceu também aquela que viria a ser a sua esposa, Marta Siqueira Neto, uma pernambucana que foi aluna dele em um curso pré-vestibular. César Lattes costumava dizer que só existem duas maneiras de um homem ser feliz na vida. Uma seria nascer em Pernambuco, a outra seria casar com uma pernambucana, que é o que ele fez. Uma vez formado, ele acaba se transferindo para Bristol, na Inglaterra. Ele foi um aluno marcante na USP, e um dos seus professores, o italiano Occhialini, professor na USP, se transferiu para a Inglaterra para trabalhar num projeto de Cecil Powell, tá? E chamou o César Lattes para colaborar nesse projeto. O que se procurava naquele momento? Procurava-se a certeza da existência do meson pi. Meson pi era uma partícula subatômica prevista anteriormente, mas até então não comprovada a sua existência. O que faz essa partícula meson pi e por que ela é tão importante? Porque com os conhecimentos da época já se tinha a ideia de que um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, que os elétrons têm cargas negativas e os prótons cargas positivas. E o que faz com que os elétrons não fujam do núcleo atômico é a atração que uma carga negativa sofre por uma carga positiva, que era o próton que ficava no núcleo atômico. Mas a grande questão é, o que mantinha os prótons unidos? Se todos os prótons eram positivos e todos ficavam no núcleo atômico, como é que eles estavam estáveis? Como é que um não repelia o outro? Como é que a matéria não se desintegrava? Haviam teses sobre o assunto, mas não existia comprovação. E a tese principal é de que existiria uma partícula menor que o próton, tá, de tamanho intermediário entre o próton e o elétron, partícula esta que faria com que surgisse uma atração no núcleo atômico entre um próton e o outro próton. Essa partícula intermediária passou a ser chamada de meson e passou a ser fonte da busca dos físicos do mundo inteiro, a comprovação do tal meson. Ela foi prevista pelo alemão Hideki Yukawa em 1935, mas foi apenas prevista, não foi confirmada. Com César Lattes foi confirmada a existência do meson pi, e este senhor, Hideki Yukawa, acabou recebendo o Prêmio Nobel em 1949. Então, ele recebeu o Prêmio Nobel, mas assentado no trabalho de César Lattes. Notar que César Lattes, nessa época, era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, e era um brasileiro se destacando no mundo aí da física nuclear. O chefe de César Lattes, naquela equipe formada na Inglaterra, o Cecil Powell, acabou também sendo agraciado com o Prêmio Nobel em 1950, por ser chefe do César Lattes. Na verdade, esse Prêmio Nobel também deveu-se à atuação do jovem brasileiro, do jovem curitibano, César Lattes. Na sequência, Lattes, eu vou mostrar para os senhores qual foi, na verdade, o caminho feito pelo Lattes. Ele, primeiramente, foi aos Pirineus, aquela cadeia montanhosa que existe entre a França e a Espanha, e a cerca de 2.500 metros de altitude, conseguiu captar raios cósmicos que continham o tal meson pi. Isso em chapas fotográficas enriquecidas com bório. Só que a quantidade obtida era muito pequena e não dava a certeza absoluta de que a partícula meson pi tinha sido efetivamente obtida. Na sequência, Lattes teve a ideia de subir ao Monte Chacaltaya, na Bolívia, a cerca de 30 quilômetros de La Paz, onde a altitude é bem maior, mais de 5.000 metros, e, consequentemente, a possibilidade de acesso a essas partículas,
que vem de raios cósmicos, é bem maior. E ali ele teve a certeza, a convicção de ter obtido o meson pi. É em cima desse trabalho que aqueles dois físicos anteriores ganharam o Prêmio Nobel da Física. Lattice, ainda muito jovem, era o carregador do piano. Essa que é a grande verdade. Poucos anos depois, nos Estados Unidos, já em 1948, Lattice, com 24 anos de idade, ele, em laboratório, com o físico americano Eugene Gardner, conseguiu obter artificialmente o meson pi através de um ciclotron, que era um dispositivo muito recente na história da física. Era um dispositivo, um acelerador de partículas, muito moderno para a época e até para os dias de hoje é bastante moderno. Provavelmente, Gardner também passaria a ganhar um prêmio Nobel da Física por essa descoberta, mas ele teve a infelicidade de morrer já em seguida. Ele estava contaminado por berílio, ele tinha trabalhado no projeto atômico dos Estados Unidos, da bomba atômica, e ele estava contaminado. Ele morreu já na sequência. E com a morte de Gardner, a possibilidade de César Lattice, que era o seu auxiliar, chegar ao prêmio Nobel, diminuiu sensivelmente. Na década de 1950, César Lattice era um verdadeiro ídolo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele era um ídolo popular. Imaginemos, só se falava em Einstein, só se falava em energia atômica, tínhamos tido a Segunda Guerra Mundial, já havia sido explodida a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, o mundo inteiro com medo das consequências da tal energia nuclear, e surge um brasileiro e descobre a peça-chave daquele quebra-cabeça para a compreensão do núcleo atômico. Ele era recebido em todos os países do mundo e do Brasil. Era recebido em todas as capitais como celebridade. Praticamente ele era notícia de jornal todos os dias. Quando uma revista publicava algo sobre ele, vendia mais. Todos tinham interesse sobre isso. Imagine que nós estamos no começo da década de 50, vereador Tito Zeglen. Não existia o Pelé, não existia a seleção brasileira, nunca tínhamos sido campeões do mundo. O nosso grande ídolo popular era o César Lattice. Nós não tínhamos um ídolo esportivo que pudesse ofuscar esse grande ídolo científico. É muito interessante isso. As vindas de César Lattice a Curitiba causavam comoções populares. As pessoas iam às ruas para ver por onde o César Lattice estava passando. Ainda na década de 50, César Lattice foi convidado a substituir o grande físico Enrico Fermi, que também foi Prêmio Nobel da Física, na chefia do Instituto da Universidade de Chicago. Ele não aceitou. Ele era um patriota, ele queria voltar ao Brasil para desenvolver a física, a ciência, em território brasileiro. Tá? Ele é o grande responsável, mas não o único, mas o grande responsável, pela criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Centro Latino-Americano de Física e de várias outras instituições congênere. Por inspiração do César Lattice, foi construído o Laboratório de Interações de Alta Energia da USP. Também a sua presença concorreu para a própria fundação da Unicamp e do Instituto de Física da Unicamp. Aqui em Curitiba, a federalização da Universidade Federal do Paraná teve o apoio importantíssimo de César Lattice, quando, no começo dos anos 50, o interventor Brasil Pinheiro Machado, o ex-governador Bento Munhoz da Rocha, estavam trabalhando no sentido de federalizar a nossa Universidade do Paraná, a presença e o apoio de César Lattice foi fundamental, porque ele era, na verdade, a grande autoridade científica da época. Na década de 70, já mais velho, descobriu novos fenômenos e conseguiu estabelecer relações entre o mundo científico brasileiro e o mundo científico geral. Ele era quase que um garoto propaganda do nosso Ministério das Relações Exteriores. Era uma ponte entre o Brasil e países desenvolvidos, como o Japão, Estados Unidos, União Soviética e outros. Então, teve uma importância política, inclusive,
muito significativa. Continuou na década de 80 e na década de 90, dando aulas na Unicamp, preocupado que sempre esteve com a formação de novos pesquisadores, de novos cientistas, era um verdadeiro ídolo entre os seus, um professor da mais significativa importância. E acaba falecendo em 2005, no dia 8 de março, com 80 anos. Se me permite, vereador, eu gostaria de apresentar algumas honrarias a que ele fez jus durante a sua carreira, sua honrosa carreira. Então, só uma pequena demonstração do que obteve César Lattes. Foi indicado 7 vezes, em anos diferentes, para o Prêmio Nobel da Física. Era muito jovem, tinha 24, 25 anos. Era um brasileiro, um país periférico no mundo daquela época, um país que não tinha a relevância que tem hoje. E a verdade é que acabou não conseguindo, mas ninguém teve tantas indicações para o Prêmio Nobel como César Lattes. Ele foi um inspirador da criação do Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente chamado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. No CNPq existe a plataforma Lattes. Qualquer acadêmico, qualquer cientista brasileiro tem que ter o seu nome incluído na plataforma de currículos Lattes. Esse Lattes da plataforma Lattes é uma homenagem singela do CNPq ao nosso grande César Lattes. A filatelia brasileira sempre o homenageou em diversas épocas, em diversas situações. Muitos são os selos, tá, que homenageiam César Lattes. Vereador Tito Ziglin, olha que prédio bonito aquele. É a Biblioteca da Unicamp. Qual é o nome da Biblioteca da Unicamp? Biblioteca Central César Lattes. Uma coisa espetacular, né? Vamos continuar aqui, ó. Esta é a Enciclopédia Biográfica de Ciência e Tecnologia Asimov, ou Asimov, ou Asimov, como alguns falam, tá? Ele é um dos poucos brasileiros citados nessa enciclopédia biográfica. E agora, aquilo que o vereador citou aqui no comecinho. No dia 10 de abril de 2024, portanto, no mês passado, um mês e meio atrás, fazendo uma conta de padeiro, ele foi incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, o chamado Livro de Aço. O presidente da República sancionou lei, incluindo César Lattes, entre os heróis da pátria. Quantos paranaenses estão nesse livro? Além de César Lattes, apenas 2. O Barão do Cerro Azul, desde 2008, e a doutora Zilda Arnes, que no ano passado, 2023, foi incluída nesse livro. Hoje, se abrirmos o Livro de Aço, além das 2 personalidades que eu citei, está lá o nosso César Lattes, por sua importantíssima. Múltiplas homenagens na área acadêmica, científica, com prêmios, medalhas, condecorações recebidas em diversos países, em diversas universidades. É nome de diversos estabelecimentos educacionais, centro de estudo, centro acadêmico, prédios públicos. Eu lembro que aqui no antigo Cefet, não sei se ainda existe, mas tinha o Diretório Acadêmico César Lattes, o DACEL, não é mesmo? Continuando também, ele empresta o seu nome a diversas ruas e praças por cidades brasileiras, de pequeno e grande porte. Principalmente no interior de São Paulo, muitas são as cidades que tem lá uma praça César Lattes, uma rua César Lattes, um logradouro qualquer com o nome dele. Vou dar 2 exemplos agora, vereador, para chamar a atenção. Essa imagem, ela mostra a rua César Lattes no Rio de Janeiro, no bairro Barra da Tijuca, talvez o bairro mais nobre do Rio de Janeiro. Num local realmente bastante bonito, com prédios especialmente importantes, lugar de gente bem-sucedida. É lá que está a rua César Lattes. Esta é uma visão da região, né, vista do solo.
E agora, para contrastar, senhor presidente, vamos ver como é que Curitiba homenageia César Lattes. Nós estamos no bairro da Cachoeira, divisa com o Mirante Tamandaré, depois do bairro da Barreirinha, depois do Parque da Barreirinha, e a Rua César Lattes, em Curitiba, ela fica aqui, onde a flechinha está indicando. Reparem que é um beco, é uma rua sem saída, é uma rua que não contém 30 casas. E 30 casas é bastante simples, né? Bastante improvisadas. Vejamos numa imagem aqui do Google Street o que nós encontramos na Rua César Lattes, em Curitiba. Então, essa é a homenagem que existe a César Lattes na atualidade. Por isso, o Instituto Histórico e Geográfico de Curitiba, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura de Curitiba, junto com a Fundação Cultural, junto com a Universidade Federal do Paraná, pleiteia que esta cidade é o berço de César Lattes, homenageie condignamente esse grande curitibano, em especial por ocasião dessa data muito significativa, dessa efeméride, que é o centenário do seu nascimento. Que nunca nos esqueçamos no dia 11 de julho de 1924. Para nós, curitibanos, é uma data importantíssima, ela não pode ser esquecida por ninguém. É nesse sentido que, mais uma vez, repetindo, o Instituto Histórico e Geográfico traz à baila essa questão, que nós entendemos bastante justa. Desculpe-me, vereador Tito, se excedi no tempo, não sei. Tem mais 23 minutos. Posso falar mais um pouquinho dele, então? Não tem problema. Rapidinho. Tá bom. Então, mais um pouquinho, algumas curiosidades sobre o César Lattes. Eu achei que nem daria tempo de expor, mas é bem rápido, não vou gastar os 23 minutos. Algumas curiosidades sobre o César Lattes. Já mais maduro, na Unicamp, ele dava aulas acompanhado do seu cachorro. Ele ia para a sala de aula com um cachorro, uma coisa inédita. O nome do cachorro era Gaúcho. Certa vez ele deu uma aula de física quântica e, no final da aula, os alunos levantaram e aplaudiram a aula. E o cachorro ficou latindo, ao mesmo tempo que os alunos aplaudiam. Aí ele disse assim, pronto, o cachorro aprendeu física quântica. Poucos dias depois, andando de carro com o cachorro, ele fez uma curva e o cachorro caiu do carro. Aí ele voltou para aqueles alunos e disse, olha, agora o cachorro aprendeu física newtoniana, aprendeu sobre força centrípeta, vereador. Né? Então, o cachorro parece que aprendeu bastante física. Ele costumava dizer que ele, César Lattes, César Lattes, não o cachorro não falava. César Lattes costumava dizer que ele fez o possível durante a sua vida. Tá? Se ele pudesse, no entanto, escolher hoje, na maturidade, o que ele seria na vida, ele seria veterinário, segundo ele. Tal a paixão que ele tinha pelo tal cachorro gaúcho. Uma outra história curiosa. Quando ele sai da Inglaterra e vai até a Bolívia para fazer o experimento que marcou a sua vida e marcou de forma indelével a história da ciência, o governo inglês lhe ofereceu uma passagem de avião numa empresa britânica. E ele, brasileiro que exigiu que fosse pela Panair. A Panair, naquela época, era a grande empresa aérea do Brasil. A Panair existiu para os mais jovens antes da Varig. Antes de a Varig ser a grande empresa, existia a Panair. Tem até uma música do Milton Nascimento, chamado Nas Asas da Panair. Bom, ele quis vir pela Panair. Por quê? Porque ele já era uma celebridade mundial, ele seria fatalmente fotografado no aeroporto, e ele queria que aparecesse a marca daquela empresa brasileira, Panair, e não uma empresa britânica. O que aconteceu? Ele viajou pela Panair para a América e foi até a Bolívia. E o tal outro avião da empresa britânica caiu no Senegal e morreram todos. Todos os tripulantes, todos os passageiros. César Lattes só sobreviveu porque ele exigiu ser transportado por uma empresa diferente daquela originalmente proposta. Então, uma curiosidade na vida de César Lattes.
Já falei essa frase, vou repetir. Essa é a esposa de César Lattes, né? Ele tinha 2 grandes amigos pernambucanos, 2 grandes cientistas, tá? Que eram pernambucanos. E casou com uma pernambucana. Então, a grande frase dele é: só existe 2 maneiras de ser feliz na vida. Ou se nasce em Pernambuco, ou se casa com uma pernambucana. Com a esposa, ele teve 5 filhas. 5 filhas, o nosso César Lattes. Religião do César Lattes. Muito já se escreveu por aí que ele era agnóstico. Na verdade, os pais dele, de César, Giuseppe e Carolina, eram judeus. Mas aqui em Curitiba, ele foi batizado numa igreja católica. Então, ele era católico por batismo. Durante a vida, muitas vezes se disse agnóstico. Porém, no final da vida, já mais maduro, ele reconheceu que não tem como não existir Deus. Deus foi quem fez tudo, não tem como todo aquele conhecimento que ele adquiriu de física vir a partir de algo que não existe, né? Então, ele se diz não agnóstico, mas já no final da vida, fazendo uma avaliação do que foi todo o seu período. Vereador Tito, senhor presidente, era o que continha. Muito agradecido e muito agradecido a todos pela paciência com que me ouviram. Até agora, perfeito. Por gentileza, venha até a mesa e daqui o professor Mânica poderá conversar com os vereadores. Já temos alguns vereadores inscritos para fazer uma saudação, alguma curiosidade, enfim. É o diálogo que acontece nessa tribuna livre. Temos mais 18 minutos de tribuna livre. Quero o Sérgio Sanches, chefe do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Está aqui, por gentileza, para representar aqui esse nosso marco da cidade de Curitiba. Inscritos estão Bruno Pessutti, professor Euler, Éder Borges e Rodrigo Braga Reis. Com a palavra, vereador Bruno, por gentileza. Muito obrigado, Tito Zeglin, pela iniciativa e parabenizar o professor Mânica por estar aqui. Me deu um pouco de saudosismo das suas aulas. Eu que não fui aluno do professor Euler, mas tenho orgulho de ter sido teu aluno, ter passado em primeiro lugar no vestibular de Engenharia Mecânica e ter trabalhado em Engenharia Mecânica gostando da física. Nunca fui um bom matemático, gostava da física porque fui seu aluno. Quero saber se o senhor trouxe sua régua. Não trouxe sua régua? Sem a régua. Para quem foi aluno do Mânica, a régua do Mânica era um souvenir especial nas aulas, que ele batia no quadro para chamar a atenção dos alunos. E eu lembro com muito saudosismo, muita melancolia até daquele tempo quando a gente estudava e era muito feliz conhecendo as novidades do mundo. Parabéns por estar aqui hoje falando do César Lattes. Na verdade, era só para agradecer a tua presença aqui e dizer do orgulho de ter sido seu aluno. Muito obrigado. Professor Euler, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Finalmente, uma tribuna livre com um assunto bem bacana, que é a física. Brincadeiras à parte, sempre temos tribunas livres aqui importantes, com temas relevantes para a cidade, mas fico feliz hoje de a gente poder falar um pouquinho sobre física, em especial sobre o Dr. César Lattes. Eu queria comunicar ao professor Mânica que, em breve, o governo do Estado do Paraná, aqui no Rebouças, vai ter um prédio que é a Fábrica de Ideias, que vai ser um prédio onde era a antiga fábrica da Ambev. Eles vão fazer um grande centro ali de inovação, cultura e arte. E na apresentação que fizeram inicialmente sobre esse prédio e tudo mais, um dos painéis que terá ali é com uma gravura representando o César Lattes. Mas vou fazer o pedido ao governo do Estado do Paraná que nomeie parte, ou quem sabe o todo da obra, com o nome do Dr. César Lattes. Acho que é uma homenagem mais do que justa. Eu gosto sempre de falar, e certamente o senhor conhece, eu sou parente do Newton Freire Maia, né, que é um outro grande cientista, e que tem o reconhecimento no Parque Newton Freire Maia, né, então seria importante que a gente tivesse também o reconhecimento maior àquele que foi o maior cientista brasileiro, o Dr. César Lattes.
Mas, senhor presidente, se o senhor me permitir, eu quero me estender só mais um pouquinho. Eu queria falar do professor Mânica. Né? O professor César Lattes já foi bastante mencionado hoje aqui, então eu queria falar um pouquinho a respeito do professor Mânica. Eu, quando cheguei em Curitiba, para vir dar aula no Positivo, em 1995, o professor Mânica já era uma celebridade dos cursos pré-vestibulares aqui de Curitiba e continua sendo até hoje. E eu posso dizer que, novinho, quando cheguei aos 21 anos, eu estava começando a dar aula, né? Ou seja, eu estava me formando, vamos dizer assim, nos tablados como professor, e eu posso dizer que, ao longo desses 30 anos quase que eu estou aqui, durante muito tempo, sempre ouvi falar de forma muito elogiosa sobre o professor Mânica. Eu vou citar alguns conhecidos do senhor. O professor Carneiro falava muito bem do senhor, o professor Cicuto, o professor Cordeiro, que continua conosco até hoje, e sempre com referências muito elogiosas ao senhor. Então, posso dizer que parte da minha formação como professor foi se inspirando no professor Mânica, que é, de verdade, uma celebridade entre os professores de cursos pré-vestibulares aqui de Curitiba. Então, recebê-lo hoje aqui me causa até emoção. Eu fico aí muito satisfeito de poder estar com o senhor aqui hoje. Muito obrigado. Dentro desse bloco, o vereador Éder Borges, por gentileza, com a palavra. Vereador Tito Zeglin, parabéns pela tribuna livre de hoje. Professor Mânica, uma satisfação imensa tê-lo aqui. Uma satisfação imensa falarmos sobre as maravilhas da ciência hoje. Pensar que esse Brasil teve um dia uma estrela, um cara pop, que era um cientista. Vejam só que interessante. Eu quero me colocar à inteira disposição para dar sempre o devido reconhecimento a César Lattes. Pensar que o Brasil teve 7 indicações ao Prêmio Nobel. Esse é o país que eu acredito, essa é a educação que eu acredito, é pela ciência. Hoje, infelizmente, educação virou lacração, virou identitarismo, mas o que eu acredito é nisso, na ciência, nas maravilhas da ciência, e nós precisamos divulgar isso, nós precisamos valorizar isso. Então, viva César Lattes, orgulho do Brasil, orgulho de Curitiba. Obrigado. Com a palavra, professor Mânica, por gentileza. Senhor presidente, só tenho a agradecer as palavras elogiosas. Bruno Pessutti, lembro muito bem, lembro onde ele sentava na sala de aula, né? Última fila, era uma sala curtinha e larga. Sentava na última fila. Bruno, seu irmão também. Conheci seu pai, lógico, evidentemente, o nosso governador Pessutti. E tenho do vereador Bruno realmente uma grande saudade. Era um excelente aluno, excepcional aluno, sem dúvida alguma. Muito obrigado pelas palavras elogiosas, porém, talvez até exageradas. Não me sinto merecedor de tantos elogios. O professor Euler também, uma pessoa ilustre, professor durante muitos anos do curso Positivo. Lembro de sua chegada a Curitiba, o senhor citou o professor Carneiro, já falecido, o professor Cicuto, já falecido, o Cordeiro, felizmente, ainda conosco. E lembro de ter conversado com o professor na missa de 7º dia do professor Carneiro. Nós conversamos ali brevemente na igreja São Francisco de Paula. E essa missa de 7º dia foi em 99, quase no Natal de 99. Portanto, fazem muitos anos, na verdade. Esses dias fui atendido no hospital, tive um problema de saúde, pelo filho do professor Carneiro, o João Carlos, o mais velho, irmão do Fábio, né, irmão do Lúcio. O professor Euler também dispensa comentários, é um dos mais brilhantes professores que nós tivemos, e agradeço muito a sua presença aqui hoje, o seu prestigiamento e as palavras elogiosas. E ao vereador Éder também, parabéns pelas suas colocações, somos signatários dela também, e agradeço aí pelos elogios feitos. Muito obrigado. Temos inscrito o vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra. Senhor presidente Tito Zeglin, uma satisfação muito grande receber todas essas pessoas que aqui estão. São formadores de opinião da nossa cidade, fazem parte da educação da nossa cidade e realmente me sinto constrangido
quando vejo um vídeo desse mostrando um cientista deste porte ter uma rua, num beco, num bairro totalmente afastado. Não é só ele, eu acho que temos outros grandes curitibanos que também ainda não foram homenageados, como o Jaime Lerner, né, entre outros. O Jaime Lerner até hoje não tem nenhuma grande homenagem a ele aqui na cidade de Curitiba, mas o César Lattes é uma pessoa maior, porque dentro da época dele, realmente ele é uma pessoa muito à frente do seu tempo. Então, a gente vai ter que mudar essa situação. O Euler deu uma saída muito boa aqui, pelo menos de início, né, colocar o nome do prédio. Eu acho que nós temos que fazer uma moção de todos os vereadores aqui, junto com todas essas instituições que estão aqui representadas, e fico muito feliz de ver pessoas como vocês à frente dessa importante instituição que representam, em especial você, professor Mânica, por toda a sua história também, o respeito de todos os alunos, né? É bacana a gente ver tantos alunos que falam tão bem de grandes professores aqui da nossa cidade. Parabéns a todos que estão aqui nessa linha da frente aqui, ao Thiago Zeglin também, que aqui está, nosso querido amigo, que o ano que vem, se Deus quiser, vai ser nosso vereador aqui também da capital do estado. Parabéns a todos e estamos juntos. Vereadora Indiara Barbosa, teremos o prazer em ouvi-la. Imagina, obrigada, vereador Tito Zeglin, parabéns pela Tribuna Livre. Queria também cumprimentar o professor Mânica, que eu não conhecia, assim como também não conhecia toda a história do César Lattes. Então, agradeço pela Tribuna Livre. Eu só tinha ouvido falar do currículo Lattes, né? Mas não conhecia toda a história e tudo, então também me junto aos demais vereadores para que a gente possa fazer homenagens mais à altura, né, do que foi essa figura que é um curitibano. Então, concordo que a gente tem que torná-lo mais conhecido, né, para que, inclusive, as futuras gerações, os nossos filhos, né, conheçam. O meu filho mesmo gosta muito, tem 11 anos, gosta muito de ciências, fala muito, lê muito, e que as nossas crianças o conheçam e honrem aí essa figura tão importante para a ciência, né, do mundo, né? Então, parabéns só parabenizar mesmo e também me colocar à disposição para que a gente possa divulgar mais o César Lattes. Obrigada. Vereador líder, o prefeito Rafael Greca de Macedo, com a palavra, Tico Kuzma. Obrigado, presidente Tito Zeglin, cumprimento o professor Mânica, cumprimento demais convidados, Tiago aqui presente também. Dizer que a gente fica muito feliz em rever a história, ouvir um pouco da história contado pelo professor Mânica. E a gente celebrar, né, a gente lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa história, né? César Lattes, considerado, na sua morte, um herói da física nacional, e ainda essa Tribuna Livre, né, nesse mês que nós temos o Dia do Físico, que é comemorado acho que dia 19 de maio. Então, muito feliz, muito produtiva a sua Tribuna Livre de hoje. Ontem, a Ana Castro, nossa presidente da Fundação Cultural, comentou, fez questão de eu transmitir um abraço dela também, que o senhor estaria aqui hoje na tribuna, fazendo essa explanação. Agora, eu acredito que um pequeno detalhe que eu discordo do nosso César Lattes, que eu acho que para ser feliz mesmo é nascer em Curitiba e casar com uma mulher de União da Vitória, como eu fiz. Então, acho que nessa parte a felicidade plena é isso, nascer em Curitiba, casar com uma mulher de União da Vitória. Mas parabéns, professor, e todas as referências aqui citadas mostram a sua grandeza também para a cidade de Curitiba e para o nosso país. Parabéns pela sua atuação. Obrigado. Devolvemos a palavra para o professor Mânica. Vereador Tito, só agradecer as palavras elogiosas. Não foi feita, na verdade, nenhuma pergunta a mim, mas com muita gentileza, com muita generosidade, nós acatamos aí as falas do vereador Rodrigo, nosso grande amigo, da vereadora Indiara e do vereador Tito Kuzma. Muito agradecido, e é bom estar contando com os senhores nessa campanha pela valorização da memória de César Lattes, encabeçada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, pela Universidade Federal do Paraná e por todos os grandes paranistas, tá? Que veem nessa figura, César Lattes, uma figura realmente de expressão nacional e que não pode ser
representada nas suas devidas homenagens na terra em que ele nasceu. A vereadora Noêmia. Obrigada, presidente Tito Zeglin. Parabenizá-lo pela proposta dessa tribuna livre. Professor Mânich, eu vi que o Bruno foi seu aluno, e para ele lembrar, que o senhor foi um excelente professor, né? Mas parabenizá-lo. Hoje eu tive uma aula de história aqui, com a história de César Lattes, então é sempre bom o conhecimento, né? E por mais que o Euler não foi aluno dele, mas ele entende também de química, né, professor? Física. Física e química dá a impressão que parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas, enfim, parabéns. Essa casa está à disposição. E a gente nos honra também com os convidados, com os parceiros seus. Parabéns. Muito obrigado. Não temos vereadores inscritos. Eu quero manifestar também o meu agradecimento ao Instituto Histórico por esta caminhada juntos aí, e já tudo alinhado, conforme mencionei no início, com o prefeito Rafael Greca de Macedo, que já prontamente vai fazer com que esta imagem, este nome do César Lattes, perpetue na capital, porque não é justo que São Paulo, Rio de Janeiro e nós aqui de braços cruzados, como diz o hino nacional, deitados em berço esplêndido, com respeito a esse nome aqui. Então nós vamos, conforme já mencionado pelos vereadores, professor, Instituto, nós vamos reconhecer este nome, valorizar e vai continuar perpetuando na história da cidade que ele nasceu e que para nós foi um orgulho muito grande, ele representando a nossa cidade, erguendo a nossa bandeira lá no exterior. Eu faço questão também, antes de passar a palavra para o professor Mânich, para as considerações finais, de falar alguns nomes, o Gabriel Pares, da Fundação Cultural de Curitiba, que está aqui, também o Nelson Penteado, do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e a Ana Cristina Sprott Costa, convidada da Universidade Federal, Sérgio Sanches também, chefe do Departamento de Física da Universidade Federal, do Sérgio Sanches, chefe do Departamento de Educação Física da Universidade Federal, Giovanni Vasconcelos, Departamento de Educação Física da Universidade Federal. Hein? De física, não é educação. Não, da física. Tá Sem aqui. educação. Vamos tirar a educação aqui, porque não tem nada a ver. Tá? Departamento de Física da Universidade Federal, do Ayrton Gonçalves Celestino, ex-diretor do Colégio Estadual do Paraná, também professor da PUC, e do Iberê Souza, professor da Universidade Federal. E os demais já citados aqui. Professor, tem 2 minutos, professor? Fique à vontade. Vou passar para o professor Sérgio, chefe do Departamento de Física da Federal, porque acho que é bastante relevante o que ele também tem a dizer para nós. E de minha parte, já antecipadamente, agradeço muito a oportunidade que o vereador Tito, que a Câmara de Vereadores dá ao Instituto Histórico e à Universidade. Mas fiquem, por gentileza, com o professor Sérgio. Bom dia a todos, bom dia, presidente Tito Zeglin. Eu fico muito feliz de ver a Câmara de Vereadores de Curitiba se esforçando para homenagear um curitibano tão relevante como o César Lattes foi para a ciência, né, mundial, não só a ciência brasileira. Ele teve importantes contribuições não só na descoberta do meson pi, mas em toda a parte de aceleradores de partículas e muitas outras aplicações da física. César Lattes foi extremamente relevante. Então, fico feliz que isso está saindo da universidade e vindo também para a parte de homenagem da cidade que ele tanto deveria prezar, né, depois de ter sido nascido e criado aqui. Como chefe de departamento, eu recebi a notícia do professor Giovanni da busca dessa homenagem com muitos bons olhos, né? Na época, a gente não tinha um departamento de física aqui, mas eu fico muito orgulhoso em falar que o Departamento de Física da Federal do Paraná é um dos melhores do país, com certeza o melhor do Paraná.
onde lá fazemos pesquisas não só no mundo do muito pequeno, como o César Lattes, mas também em toda a parte de astrofísica, informação quântica, teoria de campos, sistemas complexos, né? Então, eu fico, e além de toda essa parte científica que a gente se dedica, né, e também em sala de aula, nós temos importantes projetos de extensão, professor, vereador Tito, como, por exemplo, o FIBRA, que é o Física Brincando e Aprendendo. Você sabe que o Física Brincando e Aprendendo é um projeto de extensão que é um museu de ciências interativo. Então, no auge, né, nós chegamos a receber até 8.000 alunos de escola pública que foram lá e aprenderam conceitos de física na prática. Infelizmente, por falta de orçamento, o nosso prédio está condenado, né, então a gente, infelizmente, está com esse projeto suspenso, mas era um projeto que levava o laboratório de física para a escola, né, ou trazia a escola para o laboratório de física, principalmente para as escolas municipais, e quem sabe a gente não tem aí um César Lattes nas nossas escolas municipais esperando um estímulo como esse, né? Então é importante a gente salientar que o investimento na ciência, o investimento na educação é sempre essencial para que a gente possa descobrir talentos como esse. Quem sabe Curitiba aí não tem um novo César Lattes, né, sentado numa escola esperando esse estímulo. Então é importante que a gente também não fique nessas quatro paredes, que a ciência e a educação saia. Já que o meu tempo finalizou, só gostaria de agradecer aí mais uma vez o esforço de todos em homenagem a César Lattes, e muito obrigado aí ao professor Jorge Mânica pela excelente aula, professor Giovanni pela iniciativa também de levar, e ao Instituto Geográfico de levar aí o nome de César Lattes para frente na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Mânica, todos os presentes já mencionados, citados. Está encerrada a tribuna livre e convido o professor Mânica para aqui à frente a gente possa entregar um voto de participação da tribuna livre neste dia histórico aqui em Curitiba. Está encerrada a tribuna livre.